Hoje nós vamos falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Para isso nós convidamos o Luiz Gustavo Garrido, que é sócio da GTD Advogados. O Luiz é especialista em LGPD, é certificado até por instituições internacionais sobre segurança de informação, segurança cibernética, e tem trabalhado muito nos últimos anos com a adequação jurídica de organizações às legislações a respeito de privacidade. Luiz, seja bem-vindo ao nosso evento. Estou passando a palavra agora para você. Bom evento para você. Bom dia, pessoal. É um grande prazer ter a oportunidade de trocar experiências e trocar conhecimentos com todos vocês. Certamente, estar aqui nesse webinar já é um grande avanço para todos que estão pensando e se adequando a esse novo cenário que está surgindo dentro do Brasil, porque aí, afinal, como nós vamos ver, nós temos pouco menos de um ano para que as empresas se adaptem. Inicialmente, até antes da gente entrar no conceito e nos pormenores da LGPD, claro que aqui, em razão do tempo, a gente vai ter a intenção de trazer um resumo para vocês dos principais pontos da lei e, obviamente, ficando à disposição para depois, conforme o caso, poder tirar dúvidas mais pontuais. Mas antes que vocês tenham alguma dúvida em relação à privacidade em si, eu gosto de sempre começar uma apresentação trazendo que esse tema, embora a transparência, a modernidade, ele já está convivendo nas discussões jurídicas há muito tempo. Nós tivemos aí, na Suprema Corte Americana, lá em 1947, o primeiro caso que julgou o direito de ser deixado em paz, como na época era conceituado, o que foi os Estados Unidos contra Harris, e isso mostra que os americanos, especialmente, desde a década de 40, já possuíam um conceito de privacidade. É óbvio que esse conceito de privacidade, ele vem sendo alterado com as mudanças tecnológicas e com as mudanças, principalmente de modelo de negócios das empresas, onde meramente ser deixado em paz não é mais suficiente, agora nós temos preocupações com o mundo virtual, com os nossos dados que circulem por aí, mas além disso, eu trouxe ali o artigo do Samuel Warren e do Louis Brandeis, que é o The Right to Privacy, que foi publicado na Harvard Law Review em 1890. Então vejam que o direito à privacidade aqui no Brasil, ele acaba sendo algo relativamente novo, como nós vamos ver, mas no mundo e principalmente nos países desenvolvidos, como Estados Unidos e os países integrantes da União Europeia, esse tema já é largamente debatido e já possui, inclusive, muito mais jurisprudência e muito mais base legal para que as empresas possam se adequar. Então, aqui no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um novo marco que traz uma série de seguranças jurídicas para o mercado, e esse slide serve justamente para demonstrar que dentro de um mapa onde se faz uma classificação de países que são adequados juridicamente para tratar do tema privacidade, nós temos ali a União Europeia como países fortemente adequados, nós temos os Estados Unidos, por incrível que pareça, como um país considerado parcialmente adequado por uma mudança, principalmente de mindset, onde a Europa tende a proteger muito mais os direitos dos cidadãos e dá muito mais força para o Estado, enquanto os Estados Unidos ele tem uma visão muito mais liberal, onde o mercado vai se autorregulando. Então, isso se transparece através dessa classificação de segurança para a privacidade no mundo. Aqui no Brasil, nós estamos, digamos assim, na 4ª divisão dessa classificação, onde nós estamos como um país que tem autoridade nacional e tem lei de proteção de dados aprovados, e até para que vocês tenham uma reflexão, os nossos vizinhos aqui, Uruguai e Argentina, são considerados países adequados à privacidade no mundo. Então, a gente tem um longo caminho ainda pela frente para sermos considerados um país adequado, mas eu acredito que estamos no caminho certo, e essas discussões certamente vêm para agregar com tudo isso. Antes da LGPD, existiam mais de 50 dezenas de legislações no país sobre o tema, que vinham tratando sobre diversos aspectos da privacidade e acabavam gerando insegurança jurídica para todas as empresas que
que acabavam lidando com dados. A primeira delas que a gente pode destacar com maior destaque, por óbvio, é a Constituição Federal, que em 88 trouxe o direito à privacidade como um direito fundamental. Mas, mais modernamente, aí, trazendo para o lado dos dados pessoais, no Marco Civil da Internet, né, que é a legislação que foi aprovada em 2014, ele já trazia como um dos seus princípios mais básicos tanto a proteção à privacidade como um todo, quanto a proteção de dados pessoais. E essa proteção de dados pessoais, lá no Marco Civil da Internet, ela já trazia alguns direitos muito claros para os usuários, como a inviolabilidade da intimidade, não fornecimento de dados pessoais a terceiro, salvo mediante consentimento, e além disso ela trazia que todas as informações a respeito de uso dos dados pessoais, tratamento, proteção, armazenamento, tinham que ser disponibilizadas de forma clara para os usuários e somente poderiam ser utilizadas para finalidades que justifiquem sua coleta, que não sejam proibidas por lei e estejam previstas no contrato ou nos termos de uso a que o usuário está vinculado. Então, vejamos que muitos dos direitos que nós vamos tratar na LGPD, eles já estavam previstos há bastante tempo na nossa legislação, aí, há pelo menos 5 anos, e que, portanto, as empresas, em tese, já deveriam estar adequadas. Não bastando isso, nós tivemos o decreto 8.771, em 2016, que regulamentou o Marco Civil da Internet a respeito de diretrizes de segurança da informação para provedores de internet e provedores de aplicação, que seriam os aplicativos, né, de uma tradução mais simplificada. Dentro dessas diretrizes, a gente pode destacar como as principais delas a criação de um inventário detalhado dos acessos e registros de conexão e acesso a aplicações. Isso serve para mostrar que o usuário acessou a aplicação, o que ele fez durante a aplicação, a identidade, muitas vezes, do funcionário que está tendo acesso àquele banco de dados. Então, além da gente ter um controle estrito sobre o acesso desse banco de dados, definindo as responsabilidades, onde, por exemplo, um funcionário num grau inferior não precisa ter acesso à totalidade do banco de dados, e sim somente o coordenador, enfim, estabelecer essas diretrizes para que seja separada adequadamente as responsabilidades dentro de cada departamento. Além disso, esse inventário de dados é algo que, como nós vamos falar ao final, é o passo 1 para qualquer adequação, levantar que dados são esses, onde eles estão, por que nós usamos. Além disso, partindo mais para a parte tecnológica, a própria legislação já previa a utilização de mecanismo de autenticação de acesso, e aí ele até usou como exemplo o sistema de autenticação dupla, tudo isso para assegurar que aquele indivíduo é responsável pelo tratamento, e isso serve tanto para colaboradores, ou seja, da porta para dentro da empresa de vocês, quanto para uma autenticação dupla para um usuário em operações que sejam chave. Nós temos visto alguns grandes problemas com empresas que possuem redes sociais, que estão atuando na Europa, e na Europa já está em vigor que o usuário ele pode solicitar o acesso à íntegra do banco de dados pessoais que ele possua. E, num começo, as empresas, na ânsia de cumprirem essa lei, ao receber a requisição do titular, estavam enviando esse banco de dados do titular completo. O problema é que eles não conferiram, não fizeram duplo grau de autenticação, se a pessoa que estava pedindo aqueles dados na plataforma realmente era o usuário, e isso acabou gerando um incidente de segurança, um vazamento de dados, que gerou muito problema e eles tiveram que corrigir. Por fim, a lei também já previa o uso de soluções de registro por meio de técnicas que garantam a inviolabilidade de dados, vulgo criptografia, por exemplo, para que se tenha um grau mínimo de segurança nesse trânsito da informação e que para a empresa, obviamente, não tenha maiores prejuízos em um incidente de segurança. Tratando agora do tema do nosso webinar de hoje, que é especificamente a LGPD, nós podemos trazer que o principal escopo dessa lei é o tratamento de dados pessoais, seja no meio online ou offline, e é importante dizer que esse meio online e offline, ele se materializa, por exemplo, numa academia de bairro que tem uma ficha de cadastro
de usuários em papel, e lá contém dados pessoais, e esses dados pessoais terão o mesmo tratamento que um aplicativo na internet vai ter, por exemplo. Mas, enfim, a nossa legislação ela vai entrar em vigor a partir do dia 14 de agosto de 2020. Então, como eu disse, nós temos aí pouco menos de um ano para que todos possam se adequar. Para empresas pequenas, micro e médias, esse costuma ser um prazo adequado. Obviamente que, caso sejam necessárias alterações estruturais de software, isso pode levar 1 ano, 2 anos, e aí já não teria tempo. O legislador já havia previsto... Oi. Luiz, desculpa te interromper um pouquinho, mas de vez em quando está picotando o teu microfone. Eu vou te pedir para você desligar um pouco a câmera, eu acho que fica um pouco mais leve, e aí para a gente melhorar aí a qualidade da mensagem que você está passando, tá bom? Sem dúvida. Desculpa por interromper aí. Não há qualquer problema, não há qualquer problema. Caso seja necessário repetir algo que ficou cortado também ao final, podem me perguntar, que eu repito com prazer. A legislação, ela basicamente fez a diferenciação entre 3 tipos de dados. O dado pessoal, que é basicamente qualquer informação que possa identificar uma pessoa natural, uma pessoa física, ou identifique uma pessoa física. E como eu trouxe aí no slide para vocês terem como um exemplo, formação de perfil comportamental, seja profissional, de consumo, pessoal, de saúde, qualquer tipo de perfil que se forme com base em dados pessoais também serão considerados dados pessoais. Então, seja um dado pessoal direto que identifica uma pessoa como nome completo, ou um dado pessoal indireto, como um CPF, que dependerá de outra conexão para identificar, tudo isso é considerado dado pessoal e estará sujeito à legislação. Já por outro lado, a lei traz uma proteção ainda maior para os dados considerados sensíveis, que são aqueles que dispõem sobre convicção religiosa, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, e principalmente também, eu gosto de salientar, já que é mais comum aos modelos de negócio, dados referentes à saúde, dado genético e biométrico. Isso é importante porque cada vez mais temos mais tecnologias que utilizam a biometria, seja para desbloqueio de celular, para operação financeira em banco, para catracas de prédios. Então, esse tipo de dado é um dado que tem uma proteção especial pela lei e que, como nós vamos ver mais para frente, merece um cuidado maior. Por fim, a lei trouxe o conceito de dado anônimo, que é aquele dado que você anonimiza mediante meios e técnicas razoáveis, como a lei diz no momento do tratamento, e ao se tornar esse dado anônimo, você não consegue mais reverter esse procedimento, e, portanto, esse dado anônimo que não pode ser revertido, ele pode ser utilizado livremente pelas empresas, sem qualquer tipo de restrição, e não está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados, justamente porque, lembremos, não pode identificar uma pessoa. Além disso, para que a gente possa ficar na mesma página dentro do conceito, dentro da legislação, eu trouxe alguns conceitos que a lei introduziu, para que vocês consigam entender melhor no decorrer dessa apresentação sobre palavras muito específicas que a gente vai trazer. Controlador pela lei, e esse conceito é muito importante porque é onde a maioria dos senhores e senhoras que estão assistindo vão se enquadrar enquanto empresa. Trata-se da pessoa que compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Ou seja, quem decide o que fazer com aquele dado pessoal que foi coletado. Enquanto, por outro lado, o operador é meramente quem realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador, ou seja, não compete ao operador decidir o que fazer. Ele somente cumpre as orientações escritas que vêm do controlador, realiza o tratamento, e o controlador que segue essa metodologia. Já o encarregado, por outro lado, ele vai ser, pela legislação, uma pessoa que é indicada para atuar como uma comunicação entre o controlador, os titulares dos dados, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade fiscalizadora. No Brasil, ainda, é obrigatório que toda empresa que possua, que atue como controladora, possua um encarregado.
Na Europa, por exemplo, isso não é obrigatório, ele é segmentado por tamanho de empresa, o tratamento de dados que cada uma delas dá. No Brasil, há uma previsão de simplificação da legislação para micro e pequenas empresas, startups, empresas de inovação, embora a autoridade nacional ainda não tenha legislado sobre o tema, é uma tendência de mercado e há um burburinho de que o encarregado ele não será necessário para essas pequenas empresas, startups, empresas de inovação. Agora, chegando também uma parte conceitual que é bem importante, é o que, afinal, é tratamento de dados pessoais, né? A gente veio falando sobre tratamento, e não chegamos numa conceituação. Eu gosto de dizer que tratamento de dados pessoais é basicamente qualquer operação que você possa realizar com dados pessoais que seja um verbo. Reproduzir, acessar, utilizar, classificar, processar, arquivar, armazenar, transmitir, coletar. Basicamente, qualquer verbo que você conjugue com dados pessoais vai ser considerado tratamento para os fins da legislação. Então, isso é bem importante porque no momento que vocês forem fazer o mapeamento e o inventário de dados pessoais, esse conceito ele vai ter que estar bem aguçado. Além disso, chegando também num conceito bem importante, afinal, quem é o titular dos dados? Né? Nós falamos que o titular dos dados vai ter uma série de direitos que nós vamos explicar, e basicamente o titular dos dados, como esse jovem boneco diz, somos todos nós, as pessoas físicas, que estamos interagindo na comunidade, estamos fornecendo os nossos dados pessoais para qualquer empresa que seja. Então, essa pessoa, ela vai ter uma série de direitos que vão se materializar logo mais, e esse slide aqui está fora de ordem, peço perdão, vou pulá-lo. E então, basicamente, se a gente pudesse resumir a LGPD, para quem que essa legislação ela vai se aplicar? Ela vai se aplicar independentemente do meio de tratamento, ou seja, se ele for tratado de forma online ou offline, do país da sede da empresa que está fazendo o tratamento, ou do país, inclusive, que estejam localizados os dados, se essa operação de tratamento for realizada no Brasil, tiver como objetivo que a empresa oferte bens e serviços no Brasil, se esse tratamento, por exemplo, simplesmente tiver dado coletado de indivíduo localizado no Brasil, ou meramente se esses dados tenham sido localizados no Brasil. Então, a gente acaba vendo que praticamente tudo vai se incluir na aplicação dessa legislação quando tiver a ver com dado pessoal. Por outro lado, essa lei ela não vai ser aplicável em algumas pequenas exceções, que certamente trarão bastante discussão, mas que já estão previstas, como, por exemplo, para fins jornalísticos, acadêmicos ou artísticos, realizados para fins de segurança pública, defesa nacional e qualquer tipo de investigação de crimes que o Estado esteja envolvido, para, obviamente, fins especificamente particulares e não econômicos, como, por exemplo, fazer uma lista de convidados com nome, CPF e deixar disponível na portaria do seu prédio para um aniversário. Isso é caracterizado como uma exceção da legislação. E, como nós já havíamos falado, os dados anonimizados, eles também, por óbvio, não estão abrangidos pela lei porque não são considerados dados pessoais. Partindo para as grandes inovações dessa lei, nós temos um rol bem grande de direitos que cada pessoa física titular dos dados vai ter, e é importante que esses direitos, eles estão disponíveis a qualquer momento, e o usuário vai ter um direito de fiscalização muito grande, porque ele vai poder confirmar que a empresa de vocês trata dado pessoal dele, então ele vai poder entrar em contato e a empresa vai ter que respondê-lo se há tratamento de dados ou não. Ele vai poder ter acesso à íntegra dos dados pessoais que a empresa armazena dele, ele vai poder corrigir todos os dados que estejam desatualizados, ele vai, inclusive, poder fazer a portabilidade dos dados, que é um conceito que nós estamos acostumados nas empresas de telefonia, e agora, por exemplo, um usuário vai ter o direito de fazer a portabilidade dos dados dele de uma rede social para outra rede social, sem qualquer problema, e o fornecedor do serviço vai ser obrigado a fornecer um Excel ou qualquer outro documento
inteligível por uma máquina para que esse usuário possa migrar de uma empresa para outra. Além disso, o usuário, caso ele realize um requerimento para a empresa, ele vai poder ter acesso com que empresas vocês realizam uso compartilhado de dados. Então, quem compartilha dados em razão de uma parceria com uma empresa terceira, o usuário vai ter direito a saber que empresa é essa. Obviamente, ele vai poder revogar consentimento, eliminar dados pessoais que sejam desnecessários ou excessivos, ou simplesmente pedir para que a empresa de vocês exclua a totalidade da base de dados pessoais que vocês têm sobre ele, obviamente com exceção daqueles registros que são necessários por algum tipo de ordem legal. Além disso, um direito muito importante do titular, e aí é para quem trabalha com plataformas automatizadas de formação de perfil, e acredito que uma questão de formação de perfil de investimento se enquadra em muitos dos senhores e das senhoras. O titular dos dados, então, ele vai ter o direito a solicitar a revisão das decisões tomadas com base unicamente em tratamento de dados pessoais que afetem seus interesses. Então, se vocês fazem uma formação de perfil de investimento e esse usuário ele entende que ele está sendo prejudicado por algum motivo, que o perfil dele não é aquele, ele vai ter direito a solicitar que vocês revisem por uma pessoa e não por um tratamento automatizado, quais critérios foram utilizados e como se chegou naquela decisão e se aquele perfil seria alterado. E isso, como mostrei para vocês aí, serve inclusive para perfil de crédito e perfil profissional. E isso é algo bem importante porque nas nossas conversas com pessoas do segmento, isso tem sido uma dor interessante. Afinal, quando podemos realizar tratamento de dados pessoais por essa nova legislação? A lei ela é bem clara e ela traz um rol taxativo de 10 hipóteses, sendo que 8 delas eu considero que são possíveis de se utilizar pelas empresas e outras 2 elas vão ficar ao encargo de tratamento pelo poder público, mas aqui vamos trazer essas justificativas para que vocês tenham a exata ciência disso. A primeira delas, e mais óbvia, é mediante fornecimento de consentimento pelo titular, que é o famoso eu li e aceito a política de privacidade, que talvez seja uma das maiores mentiras da era moderna, né, porque conheço poucas pessoas que atualmente leem esse tipo de documento, mas de qualquer forma é importante salientar que esse consentimento ele tem que ser fornecido por escrito ou por qualquer outro meio que demonstre a manifestação inequívoca do titular. E o trecho inequívoco é importante, porque quando a gente traz que esse consentimento, de que ele tem que ser livre, ou seja, não pode ser coagido, tem que ser informado, ou seja, o usuário tem que dar consentimento tendo acesso ao documento antes de tudo isso. Ele é primeiro acesso ao documento, depois ele dá o ok. A caixinha do checkbox não pode estar pré-marcada. A caixinha de checkbox tem que estar separada dos termos de uso. E se diz inequívoco, porque caso você não prove que a manifestação dele foi inequívoca, haja dúvida, esse consentimento vai ser considerado nulo, vocês vão infringir LGPD e vocês vão encarar uma série de penalizações. Então, isso é um conceito bem importante que vocês tenham em mente. Por outro lado, ela também prevê a possibilidade de tratamento de dados pessoais para o cumprimento de obrigações regulatórias e obrigações legais pelo controlador. E obrigações regulatórias, não preciso dizer para vocês que existem diversas, principalmente vinculadas a Banco Central, CVM, e, portanto, para vocês armazenarem informações a respeito desse tema, não será necessário que vocês realizem nenhum tipo de consentimento do usuário, porque, afinal, esse usuário ele já tem a sua dispensa de consentimento garantida pela lei. Vocês estão me escutando, Marcos? Alô? Oi, Luiz, estamos ouvindo. Alô? Ah, tá bom, aqui travou o slide aqui, eu achei que havia caído a conexão. Sem problemas, então. Então, em continuação ao que vínhamos falando, para o cumprimento de obrigação legal, seja no departamento de RH
ou para obrigações regulatórias em virtude do modelo de negócio de vocês, vocês vão poder realizar o tratamento desses dados pessoais sem a coleta de qualquer consentimento dos usuários. Obviamente que isso se tratam para aqueles dados que são necessários para o cumprimento dessas obrigações. Colher um e-mail para envio de newsletter não se considera cumprimento de obrigação legal e, portanto, para fins de uso de departamento de marketing, teria que ser necessário um consentimento específico. Esse cumprimento de obrigação legal e regulatória, para frisar, é somente com relação aos dados pessoais que são necessários à atividade de vocês. Então, pela administração pública é outra justificativa, desde que seja para a execução de políticas públicas especificadas em legislações e em contratos. Por outro lado, também nós temos a justificativa quando seja necessária para a realização de estudos por órgãos de pesquisas, que muitas vezes não vai se enquadrar no modelo de negócio de vocês, mas é bom que se saiba, caso se faça uma parceria com um órgão de pesquisa para realizar algum tipo de estudo. Mas agora a quinta justificativa, ela se enquadra de uma forma muito forte em todas as empresas, que é quando for necessário para a execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados a contrato com o titular dos dados. Então, aqui nós podemos trazer dentro da empresa um exemplo nítido de processo seletivo. Quando a gente está fazendo um processo seletivo, a gente está fazendo um procedimento preliminar a um contrato, onde o titular pediu para participar. E para dar um exemplo claro de execução de contrato, nós podemos dar um exemplo de atendimento em suporte técnico, onde a gente possui um contrato com aquele usuário e a gente precisa atendê-lo para fornecer uma série de informações e ajudá-lo a usufruir dos nossos serviços ou produtos. Então, nesse sentido, é uma justificativa que vai ser bastante utilizada. A gente acaba não indicando que se utilize, na medida do possível, somente uma justificativa, sendo possível que a empresa tenha mais de uma justificativa para o uso do dado pessoal, certamente vocês estarão mais seguros. Ainda dando continuidade, nós temos o exercício regular de direitos em processo judicial administrativo, que nada mais é do que a empresa ela tem que resguardar o seu direito a se defender em um eventual problema que envolva tanto colaboradores quanto clientes de vocês, ou até mesmo terceiros que tenham dados que transitem pela plataforma. Então, vocês vão poder armazenar esses dados pessoais pelo prazo legal que aquelas ações judiciais dizem respeito. Então, por exemplo, numa ação trabalhista, vocês, no que diz respeito ao contrato de trabalho, poderiam armazenar por 2 anos após a demissão do colaborador. Caso ele não entre com uma ação após 2 anos, ele teria prescrito seu direito e vocês poderiam excluir esses dados. Seguindo de forma mais rápida, para que a gente consiga avançar no tema, para a proteção da vida ou para a tutela da saúde, em procedimentos realizados por profissionais da área de saúde, serviço de saúde e autoridade sanitária, as empresas também poderão realizar o tratamento dos dados pessoais sem qualquer consentimento. Isso é uma coisa muito importante, principalmente quando a gente está tratando de procedimentos hospitalares, de hospitais, onde, dentro do estresse da situação, qualquer consentimento que fosse tomado, inclusive, não seria livre, porque a pessoa estaria sob um momento de estresse. E, por fim, para finalizarmos, nós temos aí a proteção ao crédito como uma hipótese de tratamento de dados pessoais sem o consentimento do titular. Então, isso foi um lobby bem importante do setor financeiro para que se possa fazer essa verificação, ter a segurança financeira sem indevidamente prejudicar qualquer tipo de pessoa. Mas também a lei previu uma exceção importante, que não é necessário termos consentimento quando simplesmente for necessário para atender os legítimos interesses do controlador e de terceiro, e aí a gente vai ter que sopesar os legítimos interesses com os direitos e liberdades fundamentais do titular. É algo que vai dar discussão, é algo que certamente ainda ficou um pouco vago, mas a própria legislação já trouxe o que ela considera legítimo interesse, que é o apoio e promoção de atividade do controlador, que basicamente pode ser tudo que a empresa faça, mas a nível de mercado está se sugerindo que o legítimo interesse não seja considerado
a principal justificativa para tratamento dos dados, porque isso certamente vai ser muito melhor regulamentado e vai servir para situações muito específicas, como, por exemplo, uma câmera de segurança na empresa que faz a vigia das pessoas que estão transitando, ou até mesmo um controle de funcionários que ocorra antes do funcionário adentrar na fábrica, ou etc. Mas também prevê que o legítimo interesse pode ser a mera prestação de serviços que beneficiem o titular. Dentro de todas essas justificativas, como a gente falou, é muito importante fixar que cada justificativa diz respeito aos dados pessoais que sejam estritamente necessários para cumprir a justificativa. Qualquer coisa adicional vai ser necessário o consentimento dessa pessoa. Quem se basear no legítimo interesse somente, a autoridade nacional ela vai poder solicitar um relatório que é denominado relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que vai trazer toda a análise da empresa a respeito de que dados são coletados, por que são coletados, quais riscos se esperam desse tratamento das empresas, e, obviamente, ao ter esse relatório, a empresa também vai ter uma política de tratamento de dados pessoais estruturada, o que necessariamente é algo legal. Agora a gente começa a tratar da parte ruim da lei, né? A parte quando começa a dar problema e que todos nós queremos fugir. Caso ocorra um episódio de vazamento de dados pessoais, a legislação já prevê que caso esse vazamento possa acarretar algum risco ou dano relevante aos titulares, que é uma coisa que tem que ser analisada caso a caso, a empresa vai ter que se autodenunciar à autoridade nacional e comunicar ao titular dos dados que ocorreu o incidente de segurança. Então vejam que isso é uma situação bem delicada, porque a gente não fica, como em outros ramos do direito, digamos, nos escondendo da fiscalização. Aqui a gente é obrigado a comunicar à autoridade nacional, caso esse vazamento acarrete algum risco para os titulares, e caso a autoridade nacional julgue que seja um incidente grave e que a empresa não tenha comunicado adequadamente os titulares, ou sejam muitos titulares para se comunicar, ela pode obrigar a empresa a fazer ampla divulgação desse incidente em meios de comunicação. E aí nós vemos que nós temos uma primeira punição, onde até mesmo pior do que qualquer multa é termos que ir para uma imprensa falar que tivemos um incidente de segurança e um vazamento de dados. Então, isso é algo que certamente vai impactar bastante as relações públicas das empresas, e por isso que é tão importante que a gente cumpra a LGPD. Não só pela punição de multa e eventuais ações judiciais, mas pelo prejuízo de marca que a empresa pode ter caso possua incidentes de vazamento. Chegando agora a quem vai aplicar essas penalidades, quem vai fiscalizar, quem vai até mesmo expedir normas complementares a respeito do tema, nós temos a famosa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada justamente para que essa legislação ela seja cumprida, seja a famosa lei que pegue, né? Aqui no Brasil nós temos esse fenômeno de leis que não pegam, essa lei vai pegar, é uma tendência no mundo, como nós comentamos lá no início da apresentação, o mundo inteiro está ou adequado ou partindo para uma adequação, então essa é uma lei que vai pegar. Essa autoridade, por enquanto, ela está vinculada ao gabinete da presidência, mas ela tenha legalmente assegurado a autonomia técnica e decisória, e vai se tornar, em até 2 anos, aí, uma autarquia indireta. Por fim, o que acontece se houver um incidente de vazamento de dados e se a gente, nesse incidente, causar dano a alguma pessoa? Por óbvio, e isso não é nem pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas o próprio Código Civil, desde 2002, já prevê que quem causa algum dano, seja o controlador ou o operador, é obrigado a reparar. E esse obrigado a reparar, obviamente, a gente está tratando em vias judiciais. Quando a gente trata em punições administrativas, que vão ser instauradas e aplicadas pela NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a legislação ela já trouxe um rol de punições que vão ser dadas conforme a gravidade do fato, a boa-fé do infrator, a reincidência, as medidas que foram tomadas para que não ocorresse o vazamento, ou seja, se a empresa foi diligente para evitar que isso ocorresse, e as punições elas começam
com uma advertência com indicação de prazo para correção de medidas, e nós entendemos que essa advertência ela vai ter uma aplicação muito grande no começo, em razão da conscientização das empresas para adequação, e obviamente que esse prazo para adoção de medidas corretivas vai vir junto com uma multa diária em caso de descumprimento, né? Isso é importante que fique claro. Além disso, a lei já prevê uma multa simples de até 2% do faturamento da empresa ou do grupo econômico no seu último exercício, excluídos os tributos. E aqui é importante que a gente destaque que esses 2% do faturamento da empresa, eles são por infração à LGPD. Nesse sentido, se a empresa tiver diversas infrações a respeito da lei, obviamente esses 2% podem chegar a um valor muito maior, 10%, 15%, o que aí representa certamente um prejuízo inexplicável para a empresa, porque é difícil a gente justificar num board que a gente teve um prejuízo grande em relação a uma multa que exigia bem menos do que a multa para que a empresa se regularizasse, né? Então, é uma multa bem alta, a empresa pode estar sujeita a algo que vai encerrar suas atividades de forma financeira. Então, quando a gente está falando de budget de cada empresa para adequação, e se tem que se convencer o board a respeito de aumentar ou não o budget sobre isso, levem em consideração que as multas elas podem ser bem pesadas e muito provavelmente, na realidade de todos vocês, saia mais barato uma adequação LGPD do que ficar sujeito ao risco, principalmente quando a gente comentou que tem que se autodenunciar. Além disso, a lei já previu outras hipóteses de multa, como a multa diária, caso a empresa reiteradamente continue descumprindo a lei, a publicização da infração, que nós já comentamos, e ela pode simplesmente mandar que a empresa de vocês elimine os dados pessoais que estão irregulares ou bloqueie o uso desses dados pessoais até a regularização. E aí, quando a gente está falando de bloqueio ou de eliminação, se o banco de dados de vocês está completamente em desacordo com a LGPD, isso significa paralisar a atividade de vocês ou eliminar a atividade de vocês, caso vocês sejam obrigados a eliminar todos os dados pessoais que estejam no banco de dados de vocês em razão de uma não adequação. Mas, afinal, quando que controlador responde, operador responde? Via de regra, o controlador sempre vai responder pelos danos causados aos titulares dos dados que ele estiver tratando. E o operador, inclusive, vai responder junto com o controlador de forma solidária, caso ele descumpra as obrigações da legislação, ou seja, o operador, embora o controlador que define os parâmetros do tratamento dos dados, o operador ele é responsável sim por uma fiscalização de que se está havendo um cumprimento da LGPD dentro desse processo. Além disso, ele também vai ser solidariamente responsável quando não tiver seguido as instruções do controlador. E nesse ponto, uma dica que a gente sempre costuma dar é que para quem atua como operador, sempre documente por escrito qualquer instrução que o controlador dê sobre o banco de dados. Apague esse dado, transfira esse dado, altere esse dado. Tudo isso tem que estar por escrito, tem que ter log, porque senão vai ser muito complicado que o operador consiga retirar essa responsabilidade solidária. Como a gente vai ver agora, a lei já prevê aí a gente vai entrar num juridiquês um pouco mais complicado, mas o juiz no processo civil, ele vai poder inverter o ônus da prova, ou seja, ao invés de quem está entrando com a ação ter que provar, ele pode obrigar que vocês que são réus na ação tenham que provar o que vocês estão certos. Então, o titular dos dados vai se sentir lesado por um vazamento, vai pedir uma indenização e vai entrar com uma ação contra vocês, e vocês vão ter que provar que cumpriram a lei e que o titular dos dados não tem o direito. Então, como que a gente prova algo sem ter o documento? Então, justamente por isso que a gente traz esse slide com essa frase que a gente acaba dizendo que é um mantra para dentro das organizações, que não basta cumprir a LGPD, mas deve-se conseguir comprovar que ela é cumprida. Então, é aquela famosa expressão de que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta.
e isso serve para a LGPD de igual forma. Então, por isso, a própria lei já previu que o controlador e o operador devem manter registro de todas as operações de dados pessoais que realizarem. Então, temos que ter os logs dentro das plataformas para que isso esteja adequado, senão vocês vão estar sujeitos a receber processos judiciais, terem o direito, terem a razão e não poder se desvencilhar dela. A lei, parafraseando o Código de Defesa do Consumidor, trouxe só 3 hipóteses que vocês não vão ser responsabilizados. Quando provarem que não realizaram o tratamento, ou seja, o usuário se equivocou na ação e essa ação deveria ser contra uma outra empresa, ou realizamos o tratamento dos dados pessoais, mas cumprimos toda a legislação, estão aqui os documentos para comprovar, e que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. E aqui o caso mais comum é, por exemplo, quando o titular dos dados compartilha os dados dele com algum terceiro e a gente consegue comprovar por algum log da plataforma que ele transferiu aquilo para outra pessoa, e ao transferir a gente não garante mais o famoso CID, né, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação. Por fim, a lei trouxe ali alguns requisitos de responsabilidade por falha de segurança, e esse é um tema que, obviamente, os diretores de TI já devem estar preparados e preocupados, mas ela traz que tanto o controlador quanto o operador vão responder por violação de segurança nos casos em que deixarem de adotar as medidas de segurança necessárias. Sejam elas técnicas, como, por exemplo, softwares e ferramentas que auxiliem na gestão de log, na gestão de consentimento, gestão de cookies, ou administrativas, como processos internos, política de mesa limpa, definições de impressora para que o papel não seja impresso e fique parado no corredor, pendrives da empresa sejam criptografados, enfim, uma série de medidas administrativas e técnicas que seriam aptas a proteger esses dados pessoais de todos aqueles acessos que não sejam autorizados ou simplesmente de situações acidentais como perder um pendrive. Então, se a empresa não conseguir provar que possui essas medidas técnicas implantadas em operação, ela vai responder por um incidente de segurança. E aqui a gente traz também 2 conceitos que são de TI, mas que a gente costuma trazer para dentro do direito nesse segmento, que é que as medidas de segurança, e principalmente quem trabalha com desenvolvimento de software, tem que respeitar a privacidade desde a concepção do produto até a sua execução pelo usuário final. Então, privacy by design. Essa privacidade ela tem que ser pensada desde o início como design do produto e não como um apetrecho que depois que o produto estiver pronto, a gente vai pensar e colocar na plataforma. Além disso, a gente sempre indica que a empresa leve em consideração o privacy by default, que é basicamente o usuário não precisa ter nenhuma medida para que a sua privacidade seja respeitada. Num exemplo de, por exemplo, um hotel, quando o usuário faz check-out do hotel, todos aqueles dados que não são mais necessários para fins financeiros e administrativos, a ferramenta de gestão do hotel deveria possuir uma exclusão automática dos dados pessoais desse hóspede para que ele tenha a privacidade respeitada by default. Então, por fim, no que diz respeito ao que a lei diz sobre falha de segurança, todos os sistemas devem estar estruturados de forma a atender padrões de boas práticas de governança e requisitos de segurança. E aqui, por exemplo, se a empresa está adequada a uma ISO 27001, se ela possui algum outro tipo de certificação internacional sobre privacidade, tudo isso entra como um atenuante em caso de uma punição e uma fiscalização da autoridade nacional. É importante dizer que as punições elas são cumulativas, então a autoridade nacional aplicando uma multa de, sei lá, 1% do faturamento da empresa de vocês, isso não substitui todos os processos judiciais que cada pessoa física que tiver dado vazado vai poder entrar. Então, vejam que é uma punição que ela pode ser pesada, ela vai envolver custos com advogados, custos de indenização, e, além disso, uma multa meramente administrativa, o que reforça aquilo que nós falamos a respeito que vale a pena investir na adequação da empresa. Por fim, mas não menos importante, embora não seja algo obrigatório, a empresa não precisa
ter um relatório de impacto à proteção de dados pessoais por si só, mas a autoridade nacional ela pode solicitar, mas a gente indica que as empresas façam um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, porque é justamente esse relatório que vai esmiuçar as operações de tratamento de dados na empresa, trazendo a descrição de quais dados são coletados, que metodologia é aplicada, ou seja, como a gente coleta, por que coleta, onde armazena, uma análise de quais medidas a gente tem que tomar caso haja um incidente de segurança, para que o risco seja diminuído ou não haja prejuízo para o usuário. Então, esse relatório, embora não obrigatório, ele força a empresa a fazer um raio-x e promover um avanço na adequação da empresa. Então, bom, vocês devem estar se perguntando, depois dessa enxurrada de informações, o que a minha empresa tem que fazer para se adequar a essa legislação até agosto de 2020. Nós costumamos separar em 4 pilares que nós entendemos como essenciais para qualquer adequação à LGPD, sendo o primeiro deles técnico, que vai competir a uma assessoria ou ao departamento de tecnologia da empresa, que trata justamente das ferramentas e das tecnologias utilizadas para garantir a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade da informação. São as ferramentas que vão fazer a gestão de log, a gestão de consentimento, o armazenamento de dados pessoais de uma forma mais segura. Nós temos também o pilar documental, e aí cabe a minha parte jurídica, que é a atualização de todos os documentos que sejam necessários, como políticas de privacidade, contrato com fornecedor, eventualmente contrato de trabalho, contratos com clientes, principalmente. Além disso, nós temos um pilar procedimental, e que aí parte da alta direção da empresa fazer uma mudança profunda de gestão de processos internos e de adequação de governança para que a privacidade seja respeitada. E aí, por fim, quando tudo isso estiver sendo consolidado, a gente implementa um pilar cultural, que é a realização, obviamente, de campanhas de conscientização, treinamentos, para que o mindset de todo o ecossistema da empresa de vocês esteja adequado para lidar com privacidade. E aí a gente inclui colaborador, mas a gente também inclui fornecedores, principalmente, e também os nossos clientes, para que eles saibam que nós valorizamos a privacidade. A gente pode resumir esses 4 pilares de uma forma muito básica, pelo menos da parte jurídica, da seguinte forma. Como vocês podem começar? Primeiro passo, realizar um levantamento de inventário de dados pessoais. Quais são, onde estão, como coletamos, por que coletamos, se temos justificativa legal para tratamento, onde armazenamos, por quanto tempo armazenamos e por departamento. Isso é bem importante porque quando a gente for analisar os dados pessoais que transitam no RH, a gente vai ter que ter um tipo de atenção. Quando a gente está falando de suporte técnico, outro tipo de atenção. Desenvolvimento de produto, outro tipo de atenção. Segundo passo vai ser fazer a análise desse fluxo de controle de gestão do consentimento dos titulares dos dados ou de autorizações legais, ou seja, a gente pega consentimento? Não. A gente tem outra justificativa legal para tratar esse dado pessoal? Tem. Ah, legal. Então, a gente pega esse consentimento antes do usuário acessar o documento ou depois? Ao utilizar a autorização legal, a gente tem algum tipo de tratamento excessivo ao que deveria e seria necessário consentimento? Então, aí é uma análise crítica daqueles dados que foram levantados. Como terceiro passo, tendo levantado os dados, analisado, feito uma análise crítica, se faz a alteração de todos os documentos que são necessários e dos processos internos, e aí, principalmente com o pessoal que faz consultoria em segurança da informação, onde existe uma enormidade de alteração de processo interno que é necessária e não pela LGPD, mas por questões de mercado há muito tempo, então isso não traz uma grande novidade. E por último, treinamento e auditoria constante. Não adianta vocês se adequarem à empresa, hoje estamos 100% adequados. Se amanhã a empresa achar que precisa de um dado pessoal novo, vocês já não estão mais adequados à LGPD. Então, estar adequado à LGPD é um ciclo contínuo, eterno, e que vai exigir muita atenção de vocês, e por isso que a lei introduziu a figura do encarregado, que é quem vai centralizar todas essas informações
e essas execuções de adequação dentro da empresa, inclusive de auditoria. Então, de uma forma geral, apesar do tempo, acabei passando um pouco do tempo, mas teríamos aí pelo menos mais 2 ou 3 dias para falar sobre o assunto, para conseguir esmiuçar para vocês, mas espero que, como um overview, tenha sido útil, tenha levantado uma reflexão importante, para que vocês possam falar com o jurídico de vocês, falar com o departamento de TI de vocês, e iniciar essa jornada de adequação da LGPD para que não tenham nenhum problema. Luiz, como você disse mesmo, é bastante informação, bastante conteúdo, né? E aí eu acho que deu, pelo menos para mim, um overview bem interessante. Eu tinha uma das questões que a gente já recebeu, acho que você acabou respondendo no final, mas vou fazer aqui novamente. Toda empresa precisa ter esse encarregado, o que eles estão chamando de DPO? Sim. Pela legislação hoje, toda empresa que seja controladora de dados pessoais precisa possuir um encarregado. Hoje, não há definição se esse encarregado necessita ser pessoa física, se ele pode ser pessoa jurídica, que é contratada somente para isso, nem sequer algum tipo de formação específica que ele precisa ter. Mas a lei previu que hoje é necessário que a empresa possua alguém que centralize tudo isso. Há uma expectativa que as micro, pequenas empresas e empresas de inovação, startups, sejam dispensadas dessa figura, principalmente com relação ao custo que um profissional desses representa, e também pela baixa complexidade do número de dados pessoais que são tratados. Mas até a segunda ordem, sim, toda empresa que é controladora precisa ter um DPO. Legal. Outra pergunta que a gente recebeu aqui, pode dar um exemplo de dado anônimo? O dado anônimo é, por exemplo, um dado que você pega um banco de dados de clientes e vai fazer um estudo sobre faixa etária, sexo, comportamento de consumo, se gostam mais de produtos verdes ou vermelhos. Quando você pega esse relatório e pega esses dados, extrai um relatório que traz conclusões que 30% dos clientes preferem a cor vermelha. Isso é um dado anônimo, porque com esse dado você não consegue, de forma alguma, reverter e chegar no titular dos dados pessoais que obteve essa informação. Ou, por exemplo, quando a gente trata de que o nosso cliente, o nosso melhor perfil de clientes são homens de 25 anos. Também seria um outro exemplo de dado anônimo. Legal. Teve uma pergunta relacionada aqui sobre portabilidade, né? Como vai ser garantida a portabilidade? As empresas devem ter um padrão de comunicação? Isso vai ser estabelecido pela ANPD? Isso vai ser estabelecido pela ANPD, sim. Inclusive, eu acho que ela vai ser estabelecida com urgência. A gente não tem na LGPD hoje uma prática específica, mas conforme funciona lá na Europa, no GDPR, o GDPR ele fala em meio inteligível por máquina. Então, vai ter que ser um arquivo que você possa importar dentro de um software, ele consiga ler aquilo que está lá dentro de forma automatizada. Então, tem se utilizado muito Excel, TXT e afins na Europa. Mas, certamente, esses padrões vão ser regulamentados. Legal. Tem uma outra pergunta. Pode dar um exemplo prático da figura do controlador e do operador? Claro, sem problema algum. Vamos pensar na figura, por exemplo, pegar um efeito que seja bem prático para a finalidade de vocês. Bom, vamos pegar aí uma pessoa que realize, tenha, por exemplo, um software de investimentos onde a pessoa física realiza os investimentos através do software e vocês, que são os desenvolvedores do software, estão ali prestando serviço. Caso vocês tenham esses dados pessoais do titular e vocês não usem eles para qualquer outra finalidade que não seja o que a pessoa física está mandando,
Ou seja, os dados pessoais que estão ali são simplesmente porque a gente precisa ter para informar para o órgão fiscal que ele está realizando um investimento, ou ele, enfim, decide o que fazer com aquela operação, vocês vão ser os operadores. Agora, quando a gente está tratando, por exemplo, de uma empresa que realiza, ou até para ser mais simplificado, acho que para todos que têm aí um software de recursos humanos, quando a gente tem um software de recursos humanos implantado na nossa empresa, nós, enquanto empresa que contratou o software, somos controladores dos dados, porque os dados dizem respeito aos nossos funcionários, nós decidimos o que fazer com os dados, se inclui na plataforma, se exclui na plataforma, enquanto o software que realiza essa gestão de departamento humano, ele é um mero operador, porque ele está cumprindo o que nós, enquanto contratantes, estamos mandando que o software execute. Então, no exemplo geral, quem tem um software que só cumpre diretrizes que o cliente manda, vai ser um operador, por via de regra, enquanto o cliente, que é quem decide o que fazer com aquele dado pessoal, é o controlador. Não sei se consegui me fazer claro, mas de uma forma geral, sempre que a empresa de vocês decide o que fazer com o dado pessoal, ou seja, temos um dado pessoal e queremos fazer uma campanha de marketing, isso é ser controlador. Agora, temos um dado armazenado na nossa plataforma, não podemos fazer uso dele, o único uso que nós fazemos é o que o nosso cliente diz para fazer. Vocês serão operadores. Legal, nosso tempo está se esgotando, na verdade até já passou um pouquinho, a quantidade de perguntas está bem grande, mas não se preocupem, pessoal, que mandaram as perguntas, mesmo as que recebemos antecipadamente e as que estão sendo feitas agora, que a gente vai compartilhar essas perguntas para o Luiz, e vocês irão receber aí as respostas aí dos seus questionamentos, tá? Então eu vou para a última pergunta, porque senão a gente não consegue avançar aqui, tá? Até para vocês conseguirem ir para o dia a dia de vocês. Bom, tem um cliente, um participante aqui que trabalha com distribuição de fundos, né? E com isso ele capta diversos documentos próprios para verificação do perfil do investidor e solicitação de ordens. Está perguntando entendemos que se houver o consentimento dos clientes em relação ao armazenamento desses dados, podemos manter, correto? Correto, e só que não basta um consentimento genérico, como você fornece os seus documentos para nós, para que possamos gerar o seu perfil de consumo. A gente vai ter que aí, nessa política de privacidade que vai pegar esse consentimento, trazer separadamente todos os dados que a empresa coleta através desses documentos, colocar a finalidade específica de cada dado, e aí sim colher esse consentimento, ou seja, coletamos o seu dado pessoal de renda para que possamos enquadrar você num melhor perfil de investimento. Coletamos o seu CPF para que possamos informar a CVM, ou coletamos o seu e-mail para que possamos enviar relatórios de resultados de investimentos mensais. Então, nesse sentido, é possível com consentimento, tem que ter cuidado só para que se faça o log desse consentimento, tendo a comprovação de que foi feito de forma adequada, mas prestar muita atenção para fazer esse inventário de dados, para que o cliente dê o ok para a finalidade específica para cada dado, e aí tudo funcionará bem. Legal, Luiz. Obrigado aí pelas tuas explicações, agradeço muito aí a tua participação nesse evento. Agradeço também a todos que participaram, não se preocupem que as suas perguntas aí vão ser respondidas e encaminhadas por e-mail. Fiquem ligados aí nas nossas comunicações, que temas como esse, quem sabe a gente, até se o interesse for grande, a gente pode fazer um outro bate-papo, um pouco mais específico sobre alguma implementação, alguma preocupação de vocês em relação ao LGPD. Bom, obrigado a todos, tenham todos um bom dia. Luiz, quer comentar? Marcos, eu gostaria de agradecer a atenção de todos aí nesse papo, e até mesmo me veio a cabeça agora, como o pessoal está com bastante dúvida, como um benefício por fazerem parte da rede da Britec, eu ofereço aí uma mentoria para quem quiser sobre o tema, e a gente pode marcar uma conversa de meia hora com quem estiver interessado em bater papo sobre aspectos práticos da sua empresa. Ótimo, obrigado aí.
E um bom dia a todos, pessoal. Até logo. Um abraço. Um abraço.